Olá! Sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma conversa Raízes de Fátima. Sejam bem-vindos nesse dia especial, mais uma conversa de um tema muito bonito, uma conversa que certamente será também muito emocionante. Para quem não nos conhece, o Raízes de Fátima tem esta missão de tocar o coração dos peregrinos nesta mensagem de amor. Por isso, vocês são todos sempre muito bem recebidos, porque afinal, a mensagem que a Nossa Senhora de Fátima vem nos deixar é uma mensagem universal, ela é para todos, não é? E a nossa grande missão aqui no Raízes de Fátima é realmente tocar o coração de todos nesta mensagem de amor que tudo transforma, que tudo modifica, não é? Quando nos reconhecemos neste amor infinito de Nossa Senhora. Portanto, hoje uma conversa muito, muito especial, da qual eu estou muito feliz, realmente, e vou chamar, como sempre, a nossa querida amiga, a Carla Barbosa Rocha. Mas é verdade, antes disso eu quero dizer para vocês que aqui no link, aqui na descrição, nós vamos deixar um link para que vocês possam conhecer as nossas outras conversas. Nós temos muitas conversas já, feitas há mais de um ano, enfim, com pessoas dos mais diversos temas, sempre tão interessantes. E aqui embaixo, então, vamos deixar o link da playlist no nosso YouTube, onde você pode conferir essas conversas, tá bom? Então, vou chamar a minha querida amiga, Carla Barbosa Rocha. Olá, Carla! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, né? Muito, Afinal, hoje muito, é um dia de estar tudo ótimo. exatamente, muito ansiosa por esta conversa que acho que vai ser uma coisa muito, muito bonita, porque nós olhamos, e sem querer já estar a adiantar muito rapidamente o tema, mas nós olhamos para as imagens de Nossa Senhora que têm 3 pombas e não fazemos ideia do porquê daquelas 3 pombas. E é isso que vamos explicar hoje. Este episódio, assim, tão marcante, não é, da história de Fátima, que envolve 3 pombas e que vai envolver indiretamente a nossa convidada de hoje. Não é, Carla? Exatamente. A nossa querida convidada, que faz parte da família, não é? E ela vai contar muito mais detalhes da família que está envolvida nessa história que envolve essas 3 pombas, uma história emocionante, muito bonita. E é por este motivo, relativamente a este episódio que acontece neste trajeto da imagem da Nossa Senhora de Fátima, entre Fátima e Lisboa, que se dá este episódio que vai marcar, então, até, né, Carla, para sempre, depois as réplicas da Nossa Senhora de Fátima, muitas vezes com a representação das 3 pombas. Não é? Aliás, temos até algo aqui para partilhar, não é? Exatamente. Da forma de marcar este, como a família, como as pessoas da família da nossa convidada dizem, de marcar este milagre das pombas, que aconteceu no Bombarral e que é precisamente no Bombarral que existe agora esta estátua e esta representação de Nossa Senhora com estas 3 pombas para marcar precisamente esse sítio e esse acontecimento. E essa imagem que é lindíssima também, não Muito é? bonita, muito bonita. Muito, muito bonito. Muito bonita mesmo. Eu acho que temos muito para conversar, então, com a doutora Filipa, não? Exatamente. Doutora Filipa Almada Lobo, então, nossa querida convidada, então, que eu passo a chamar aqui. Não é, Carla? Vamos chamá-la, então, a nossa convidada especial de hoje. Olá, então, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Que honra, não é boa noite ou boa tarde, depende, não é? Essas nossas conversas acabam indo para tantos cantos, mas a todos que estão aí do outro lado a nos ouvir. Que honra hoje temos uma convidada, Carla. Isso já começa a ser, não é? A gente fica falando que os nossos convidados são especiais todas as sextas-feiras, mas são. Então, Mas olha, são, exatamente.
é assim, sem desprimor para os outros, mas dá a sensação que conforme vamos avançando e vamos descobrindo novos, todos eles se tornam especiais e depois também o que nos traz cá faz com que ainda sejam mais especiais. Soutora, nós vamos começar com uma pergunta que, como nós costumamos dizer, já é tradição nas nossas conversas. Para quem não a conhece, quem é a doutora Filipa? Olha, eu sou médica de família, sou casada, tenho 4 filhos, moro no Porto e pronto, e toda a minha história de fé vem muito do lado do materno e, portanto, uma história muito marcada por uma grande cultura mariana e uma grande devoção à Nossa Senhora, sobretudo à Nossa Senhora de Fátima. Eu convivi de perto com toda a história de Fátima, tanto desde o Milagre do Sol, porque a minha bisavó, que morava no Bom Barral, só morreu quando eu tinha 20 anos. Portanto, foi uma pessoa que me marcou muito, toda a minha fé, todo o meu percurso de fé, e com quem eu tive o grande privilégio de poder, na primeira pessoa, ouvir as histórias. Mas uma coisa são histórias que uma pessoa ouve, vai ouvindo, outra coisa é alguém que participou nelas, que as viveu, que as sentiu e que consegue transmiti-las. E pronto, e a minha bisavó, nós chamávamos-lhe a avó Mimi, morava no Bom Barral. Qual era o nome dela? Desculpe. Ela chamava-se Maria Emília Martins Coimbra. Tinha 4 filhos, um deles a minha avó, que ainda é É viva. tradição aí, ter quarteto, é isso? Não, por acaso foi tudo pelo lado materno. Olha. É. E pronto, a minha avó é a filha mais velha, a minha mãe também é a filha mais velha, isso do lado materno. E eu também sou a filha mais velha e a bisneta mais velha. Portanto, toda a vida tive uma ligação muito grande com esta minha bisavó. Ela tinha uma fé brutal, de tal maneira que era uma pessoa que teve uma vida bastante dura e que raramente se queixava. Ficou viúva com 32 anos. Era uma pessoa que toda a gente conhecia como querendo ajudar todas as pessoas da terra. Ela morava no Bom Barral. O pai dela era médico e o grande sonho dela era ter sido médica, e por isso durante muito tempo e muitas vezes o acompanhava no seu percurso a visitar os doentes. E isso também foi uma ligação muito grande, porque para além de ser de toda a fé que a movia, a minha avó também gostava muito do tratar e do cuidar, que me move tanto a mim na minha vida e na minha profissão. E portanto, desde pequenina que ouço a história de que a minha avó teria estado com a sua mãe no lugar onde se deu o Milagre do Sol. E portanto começa tudo aí, uma grande devoção aos pastorinhos de Fátima, a Nossa Senhora. A minha avó tem a grande coincidência, que eu acho que não é coincidência, porque eu acho que nestas coisas de Deus nada é por acaso. A minha avó nasce no dia 20 de fevereiro, que é o dia dos pastorinhos de Fátima. E portanto fui crescendo com esta história. E depois há uma grande, antes de entrarmos propriamente na conversa do Milagre das Pombas, eu gostava de contar que, entretanto, no Bom Barral, a igreja de Bom Barral foi vandalizada e houve um incêndio que a destruiu em 1924, de tal maneira que todas as imagens foram degoladas. Foi mesmo uma coisa de mão criminosa. E a minha avó, e até a própria casa onde o padre vivia, e a minha avó passou a acolher o padre, os padres que lá passavam, e chamavam-lhe a Casa do Vaticano. Porque, para além de acolher, as missas continuam, havia igreja, e portanto a igreja foi reconstruída, e só passado 20, 30 anos é que passou a haver missa. Era celebrada numa capela de uma família ao lado de casa da minha avó, e os padres dormiam lá, casaram a minha avó, inclusive casaram a minha mãe. Portanto, havia sempre uma grande ligação, e houve sempre uma grande ligação da minha avó com toda a fé. De tal maneira, há uma história muito engraçada, que a minha avó, no início das aulas, ia às escolas ver quem estava descalço,
e calçava as pessoas. E houve uma vez que uma tia-avó minha estava a passear e era muito parecida com a minha avó, que já tinha morrido, com a minha bisavó, que já tinha morrido. E algum deles disse: a senhora o que é a dona Maria Emília? Ah, eu sou filha. Olha, está a ver, eu estou aqui cheia de anéis, mas estes anéis, eu era muito pobre, e sabe quem foram os primeiros sapatos que eu calcei? Foram dados pela sua mãe. E isto marcou porque realmente era uma pessoa dedicada aos outros. Na altura da reconstrução da igreja, a minha avó com outras mulheres de Bom Barral faziam aquelas vendas de igreja para arranjar e angariar dinheiro para a construção da igreja, portanto foi toda uma vida com muita fé e muito dedicado ao serviço e aos outros. E uma pessoa que, apesar de ter uma vida difícil e com muitas dificuldades, transmitiu sempre uma paz e uma fé e uma devoção a ajudar o mais frágil e o mais pobre, que me marcou ao longo de toda a minha história, portanto, apesar de ser minha bisavó, marcou muito a minha maneira de estar e de ser na vida. E depois decorria, eu se calhar estou a avançar, mas decorria o ano de 1946, onde se comemorava o 3º centenário da consagração de Portugal, de Nossa Senhora como padroeira de Portugal, e foi escolhida para presidir essas cerimónias a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que sai no andor, portanto, a imagem de Nossa Senhora carregada por padres e leigos, sai a 28 de novembro de Fátima, e a ideia era chegar a Lisboa no dia 8 de dezembro à Catedral de Lisboa, dia da Imaculada Conceição, onde se iria fazer, e foi feita, a renovação da consagração de Nossa Senhora como padroeira de Portugal. Vou só fazer um parênteses, Filipa, desculpa. Esta imagem que você está a comentar é a imagem que hoje se encontra na Capelinha das Aparições, certo? Exatamente, é a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que nessa altura, para presidir esta renovação, foi carregada no andor e foi levada a pé, meu Deus, de Fátima a Lisboa. E foi passando pelas diversas aldeias e vilas de Portugal ao longo de todo este percurso. Havia, nessa altura, muita tradição de lançar pombas à chegada de Nossa Senhora, pombas e flores, mas havia as pombas brancas de serem lançadas aos pés de Nossa Senhora quando o andor estava a passar. E é muito engraçado porque a minha bisavó conta que encomendou as pombas na Praça da Figueira, em Lisboa, que vieram de caminhoneta. Nossa, foram de propósito a Lisboa. Foram de propósito a Lisboa, pediu para virem as pombas. Eram 6 pombas que vieram na carreira de Lisboa por um empregado lá da casa e castrou-se as pombas para serem lançadas aos pés de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora passasse em frente à casa. E é quando chegam essas 6 pombas, há uma que já está morta, e a minha avó, a minha bisavó, desculpa que eu às vezes digo avó e bisavó, porque na realidade era a minha bisavó, mas eu chamo-lhe avó. A minha bisavó, ao lado com a minha tia-avó, que era a Teresinha, lança as 5 pombas que eram as que estavam vivas. Eu vou fazer um parênteses, esta minha tia Teresinha, minha tia-avó, tem uma história também muito de fé, porque a minha era a última filha destes 4 filhos que a minha bisavó teve, e quando estava a ter a filha, a parteira disse que ela estaria a entrar em eclâmpsia. E então ela ofereceu e fez uma promessa e disse que se sobrevivesse e que se a criança, que não sabia se era rapaz ou se viesse bem, que iria vesti-la de Santa Teresinha do Menino Jesus, mal pudesse na procissão, e portanto ela nasceu bem, ótima, cheia de saúde, e portanto há imensas fotografias dela na procissão vestida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Isto para dizer que, pronto, que há assim muitas histórias ligadas à minha família que têm a ver com muitas histórias de fé e de devoção. A minha bisavó lança as pombas, essas 3 pombas, o que seria normal e o que aconteceu em muitas terras, elas voavam, mas não, destas 5, 3 colocam-se aos pés de Nossa Senhora e não saem dos pés de Nossa Senhora, de tal maneira, isto já conta a minha avó, que a minha avó é viva, e conta-me esta história, que havia umas pessoas
que achavam, que viram, não é? Que as pombas estavam ali e que com alguma tentativa que elas saíssem, porque estamos a ver, nós no fundo estamos num ambiente do Bom Barral em que havia muitas pessoas contra a própria igreja foi incendiária, as missas, ainda não havia igreja, e portanto havia nessa população muita gente contra esta devoção mariana e contra a própria igreja católica. E então conta-se que houve um senhor, que a minha avó conhecia, que até fez um tiro de propósito para que as pombas se soltassem dos pés de Nossa Senhora. Assustá-las, não é assim? Para assustá-las. E elas levantaram e voltaram-se a poisar. O que acontece é que durante este caminho, elas nunca saíram dos pés de Nossa Senhora, havia foguetes, fogo de artifício, houve muito barulho, porque sempre que passavam em terras, Nossa Senhora era recebida, nós estamos a pensar, em 1946 havia ainda muita devoção e muitas pessoas muito devotas a Nossa Senhora, e portanto era, no fundo as vilas recebiam com festa e com cheio de fogo de artifício e flores Nossa Senhora, e portanto o barulho era imenso. O que é que acontece? Estas pombas não saíram. Inclusive, flores, não é? Pétalas, acho que se jogava muito. Pétalas, fogo de artifício, muito barulho, e o mais incrível é que, para além delas não saírem dos pés, elas não comeram nem beberam durante todo este tempo. Elas foram andando de terra em terra, até que entre o dia 5 e 6 de dezembro, elas chegam a Lisboa. Também há uma história muito engraçada, porque um dos filhos desta minha bisavó estava a estudar em Lisboa e telefona à mãe, à minha bisavó, a dizer que as pombas, que toda a gente já falava das pombas que tinham sido lançadas no Bom Barral, ainda se manterem à chegada a Lisboa, que a minha bisavó não fazia ideia, não é? As pombas que se lançavam continuavam, nós estamos a falar numa época não havia grandes meios de comunicação e, portanto, ele ligou a dizer que as pombas que ainda continuavam lá. Ela, mesmo assim, entra na noite de 5 para 6 na igreja de Nossa Senhora de Fátima em Lisboa, uma igreja muito iluminada, elas continuam lá, houve vigílias noturnas, missas, e elas continuaram sempre aos pés de Nossa Senhora, muitas vezes para se equilibrar, diz que os relatos da altura, que elas levantavam voo e que voltavam a poisar, mas nunca saíram, era como se fosse aquele poiso delas, nunca saíram dos pés de Nossa Senhora as 3. No dia de 7 para 8, quando ia ser feita a reconsagração de Portugal à padroeira Nossa Senhora, vai até à catedral e no meio da multidão continua nos pés de Nossa Senhora e entra. Também ficam lá as pombas. No dia seguinte, no dia já 8 de dezembro, a missa celebrada pelo cardeal, penso que foi pelo cardeal Manuel Cerejeira, Exato. Dom Manuel Cerejeira. O que é que aconteceu? Portanto, isto já se passa no dia 8 que se celebrava o dia da Imaculada Conceição e que se ia ser feita novamente a consagração de Portugal. O que é que acontece? Quando o cardeal levanta a hóstia consagrada, há uma pomba que vai para um lado do altar e outra que vai para o outro lado e a terceira, que vai para a coroa de Nossa Senhora, onde, durante a comunhão, está de asas abertas durante toda a comunhão, como se em adoração. É muito bonito e faz-nos muito pensar que estas coisas não são por acaso e que realmente às vezes vamos comungar sem perceber realmente o que é que está ali presente e como é que simples pombas fazem uma adoração tão maravilhosa à hóstia consagrada, à Nossa Senhora, a tudo isto, e nós muitas vezes vamos comungar como se fosse um simples pão e quando realmente está ali o corpo de Cristo. E é também uma história muito engraçada. Essa terceira pomba vai para a coroa de Nossa Senhora que tinha sido colocada no passado 13 de maio, e essa coroa tinha sido colocada por um representante do Papa, uma coroa, que não sei se calhar conhecem a história, uma coroa feita com as joias
das mulheres todas as portuguesas. mulheres portuguesas. E essas joias, uma delas, foi a minha bisavó que tinha dado as alianças de casamento dela e do marido para a coroa de Nossa Senhora. Oh, meu Deus! É Essa assim, história... eu sou conhecida entre algumas amigas como fontanário. E neste momento já tenho as torneiras do fontanário abertas, porque nós lermos uma história, esta história, e agora termos alguém que a sente de perto a contar-nos, e este pormenor de uma coisa que eu, pelo menos, sou daquelas que de vez em quando vou lá espreitar se o meu marido tem aliança. E serem oferecidas logo umas alianças e de alguém que acaba por estar tão ligada a toda esta história. E a adoração que a minha bisavó eu já não conheci, mas que tinha o marido, uma adoração, uma coisa brutal. E eu ainda me lembro da maneira como falava, a adoração que tinha, e portanto provavelmente seria uma última recordação que ela teria do marido, andar com as alianças, e ofereceu-as a Nossa Senhora para ficar na coroa de Nossa Senhora. Portanto, isto era... Pronto, a minha bisavó tinha realmente uma devoção à Nossa Senhora, e eu acho que só por isso é que através dela este milagre foi possível, porque Deus aproveita-se das pequenas coisas, das pequenas pessoas, mas quando as coisas são feitas com fé, quando nós acreditamos, é extraordinário. E depois a história é mesmo assim, acaba a consagração e as 3 pombas voam, e depois há uma série de histórias pelo mundo fora, como sabem, sobre pombas que se pousam aos pés de Nossa Senhora a partir daquele momento, e o que é certo é que Nossa Senhora de Fátima passou a ser representada com as 3 pombas. Eu vou até fazer aqui algo. Exatamente, a Nossa Senhora que está aqui ao meu lado todos os dias, ela tem, vou até mostrar aqui, exatamente as 3 pombas. E o que é impressionante nesta história, é que, pronto, para além delas estarem aos pés de Nossa Senhora e não saírem, o mais impressionante nisto tudo é depois, numa altura em que se está a fazer a consagração novamente a ela no fundo vai pedir-nos para nós adorarmos o seu filho na hóstia consagrada. Percebe? Que é isto, ela é caminho para Jesus. Ela nunca se esquece que nós estamos ali a adorá-la, mas como caminho para Deus, como caminho para Jesus. E portanto, ela, no fundo, as pombas que estavam ao lado, a gente estava a adorar a passagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, mas as pombas fazem adoração a quem? À hóstia consagrada. Aí, há vários relatos que elas mesmo se dobram quando diz, eis o Cordeiro de Deus, cada uma do seu lado, dobra as asas e dobra a cabeça. E depois uma na coroa de Nossa Senhora, em que durante a comunhão, em que eram mais de 3.000 pessoas a comungar, ela teve sempre a pomba em cima da coroa de asas abertas. Há uma série de fotografias, e se forem pela internet perceber, há uma série de fotografias de realmente disto, e depois há outra história que essa que não é conhecida. Eu vou partilhar primeiro a fotografia, vamos partilhar aqui a fotografia, e você já conta que nós precisamos respirar também, Filipe, é muita história linda ao mesmo tempo. Não, é assim, agora eu começo a ficar com a dúvida se esta fotografia será dessa altura, porque as pombas não são brancas e não têm coroa. É verdade. Eu acho que foi mesmo com a coroa de Nossa Senhora, que já foi, porque tinha sido colocada dia 13 de maio. É verdade. Então, eventualmente, posso editar aqui essa parte. Então, sim, e tirar a fotografia. Mas sim. precisava respirar também, Filipa, porque, doutora Filipa, estou aqui... E vou contar mais um bocadinho de uma história. Esta minha tia-avó, esta tia Teresinha, que era a irmã mais nova da minha avó, morreu há cerca de 2 anos e meio. Nossa! E o que aconteceu foi uma história, pronto, isto eu acho que nestas coisas
Nós podemos ver a vida de duas maneiras, ou tudo é por acaso e tudo é uma questão de sorte e azar, ou tudo tem um sentido e Deus está metido em tudo. E realmente a nossa vida é feita de acasos e no fundo é feita de providências divinas que nos vão mostrando o caminho. Quando esta minha tia morreu, e teve lá presente a minha mãe e muita família, vai o caixão para o jazigo onde está a minha bisavó. Quando chegam ao cemitério, ao jazigo, quando chegam lá, estão duas pombas brancas em cima do jazigo. E pronto, podia ser coincidência, estão lá duas pombas brancas, e o mais impressionante disto é que elas tiveram durante todo o tempo, enquanto se colocou o caixão, as pessoas rezaram, foram-se embora, e no dia seguinte os netos foram lá e as duas pombas continuavam lá. São coisas que marcam realmente a presença de Deus e de Nossa Senhora muito presente na nossa vida e em tudo. E depois eu vou contar um bocadinho a marca que esta minha bisavó teve em mim, que foi muito grande, que é... eu ia muito, como não sei se por ser bisneta mais velha, também pela ligação, eu era a que tinha mais ligação com a minha bisavó de longe. E aquilo parecia uma ligação direta. Eu ia para o Bom Barral, dormia no quarto dela e pronto, uma série de coisas, e chegava lá e tinha um oratório que era do pai dela, sempre com a velinha ligada, um oratório maravilhoso, lindo, e que estava lá e que toda a vida me lembro da minha bisavó com a velinha ligada, com os seus santinhos, com as pessoas com quem rezava e pronto, uma fé brutal, como já deu para perceber. Entretanto, eu tive um filho que teve um problema oncológico, mais novo, e que na altura em que ele estava a morrer, foi nessa mesma altura, está a minha avó, numa decisão muito prática, que a minha avó ainda hoje é viva e é muito prática, decidiu sair do Porto, ir morar para uma casa que era mais prática e decidiu todas as coisas que tinha, dar aos netos, aos filhos e pronto. E então perguntou se esse oratório se poderia, perguntou aos meus tios e à minha mãe se esse oratório poderia vir diretamente para mim. O que é certo é que na altura em que o meu filho estava pior, eu tinha o oratório da minha bisavó em minha casa. Que foi uma graça maravilhosa, uma ligação fortíssima e onde hoje nós em família rezamos todos juntos. Esteve sempre muito presente e acho que estas coisas não são por acaso, e não são por acaso que eu todos os dias me lembro dela, da fé que ela me transmitiu, da devoção mariana que nos foi transmitida e como Deus faz estas pequenas coisas durante a minha infância, da adolescência, toda a vida convivi com o oratório, onde tinha uma cruz e tem muito bonita, e agora se mantém na minha vida, muito presente. E pronto, não sei se tem mais alguma pergunta. Não, é só aquilo que nós costumamos dizer e que esta palavra vem sempre nas nossas conversas, que são deuscidências. Para Deus não há coincidências. Exatamente. E pronto, é muito engraçado, porque mesmo nós na nossa família há pessoas com mais fé, com menos fé, mas não há ninguém, e de todas as gerações, que consiga passar indiferente a Nossa Senhora de Fátima e ao que ali se passou. É quase como dizer, eu não sei bem o que ali se passou, mas realmente a devoção que ela tinha, a forma como vivia, a fé com frutos que tinha, não é? A fé com frutos que tinha, era impossível não se ficar contagiado com esta senhora que viveu de uma forma magnífica e que é um exemplo para nós. E que realmente é um exemplo do que é viver no meio, muitas vezes, de sofrimento, com alegria, com agradecimento e com entrega aos outros. Soutora, eu acho que já sei a resposta para esta pergunta, mas o que é que sente e o que é que
a família sente quando sabem que uma imagem que tem este poder, poder não será a palavra certa, mas que tem esta influência em todo o mundo, não é à toa que Fátima é considerada o altar do mundo, e saber que pelo mundo inteiro, no fundo, a sua bisavó está lá presente em cada uma destas imagens, não é? Nas imagens pelo mundo inteiro que têm as três pombas. E eu confesso que acho que a partir desta nossa conversa vou olhar para estas imagens com um outro olhar É verdade. e de uma forma completamente diferente. Eu vejo muito como eu acho que estas coisas, a Deus nada é impossível, e e isto tem tudo a ver com a fé com que nós colocamos todas as coisas que fazemos na vida. A minha avó tinha uma fé tão grande em Nossa Senhora, uma devoção tão grande, que eu acho que ela vivia, e do que me lembro, e vivia este acontecimento do milagre das pombas que se falava, que ela sabia, como uma nada, como se não fosse ela a ter feito nada, e não foi ela, foi Deus que fez, foi ela, no fundo ela só foi um instrumento. Só foi instrumento porque acreditou, só foi instrumento porque tinha uma devoção grande, só tinha instrumento porque é que foi ela. Ela, se calhar, eu nunca lhe fiz esta pergunta e hoje faço-me a mim própria, porque através dela? Porque acreditou, porque confiou, porque teve fé. E eu acho que Deus aproveitou-se de uma mulher com grande devoção, com grande fé, com grande dedicação à igreja, às obras da igreja, tudo isto porque é o que eu lhe dizia, esta história toda, desta dedicação toda, o bom barralo que terra, o que passou a própria igreja, o facto da minha bisavó acolher sempre os padres que não tinham casa, toda esta forma de estar na vida, no fundo, o milagre das pombas, eu acho que para a minha avó foi mais uma sensação da presença de Deus na vida dela que tinham sido a vida constante. Portanto, não acho, agora olhando para trás e vendo essa pergunta, daquilo que me recordo, eu não me lembro-me dela contar, e de contar tudo, e até do milagre do sol, mas tudo numa humildade e numa simplicidade, como se não fosse ela a ter feito nada, e que não foi Deus que fez tudo, e na realidade nós somos apenas instrumentos de Deus, e temos de ter muito esta noção. É claro que foi através dela, porquê? Porque quando uma pessoa tem fé, é como quando nós às vezes dizemos porque é que uns pedem muito e outros pedem também, tudo tem a ver com a forma como nós acreditamos no que estamos a pedir. E não tenho dúvidas de que a minha bisavó lançou aquelas pombas com um amor e com uma... Como é que é de explicar? Aquilo era tradição fazer-se isso nessa altura, não é? Mas a minha bisavó deve ter feito isso com amor e com uma entrega tão grande que não ficou indiferente até ao próprio Deus. É isso que eu acho. E, portanto, escolheu as pombas lançadas por ela porque, primeiro, saberia que a forma como ela tinha feito foi com uma devoção muito grande e com uma... E muito premeditado, porque esta coisa de ir buscar as pombas a Lisboa, pensar quem é que as trazia, foi tudo muito pensado e com muita adoração e com muito carinho por Nossa Senhora, muito carinho por Nossa Senhora e por tudo, e a devoção que tinha a Nossa Senhora e Nossa Senhora de Fátima foi sempre uma marca tão grande que acho que deixou-nos de geração em geração. Não acho que ninguém fique indiferente, mas acho que é muito, e uma coisa que marca muito nesta história, para além das pombas estarem ali aos pés de Nossa Senhora, ter por acaso Deus como instrumento ter sido as pombas lançadas pela minha bisavó, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, o que é que as pombas fizeram no dia 8? As pombas adoraram a hóstia, adoraram Nosso Senhor, quiseram fazer uma vénia a Nosso Senhor, e hoje é isso que Nossa Senhora nos pede, e em múltiplas aparições nos pede, é para nós olharmos para o seu filho, para nos encontrarmos com ele, para irmos aos sacrários, para fazermos adorações eucarísticas, porque ele está ali presente. E acho que às vezes não temos esta noção. E esta história é muito importante também das pessoas perceberem a importância que tem que dar à hóstia consagrada. E pronto, e toda esta devoção da minha bisavó acho que passou de geração em geração,
Os meus filhos, apesar de não terem conhecido a bisavó, conheceram a avó, bebem muito esta fé mariana, muito, muito, muito. Esta fé, esta devoção muito a Nossa Senhora. E isto marcou e marca definitivamente as nossas famílias. E realmente a minha avó, esta minha bisavó ter nascido no dia dos pastorinhos, no dia 20 de fevereiro, também não é por acaso. Não é por acaso. Não é porque a minha avó nasce em 1903 e quando estamos a falar do milagre do sol, ela teria volta de 13 anos. Portanto, já tinha muita noção das coisas, já... Ainda mais naquela época, os 13 anos naquela época. Foi levada para amanhã àquele sítio, assistiu àquele alvoroço todo. E o mais engraçado desta história toda, até do milagre das pombas, é que foi relatado nos jornais do mundo inteiro. Isto não ficou em Portugal, foi na altura relatado numa série de jornais, mas também, mesmo nos Estados Unidos, tudo foi falado muito do milagre das pombas. Quando fez 70 anos deste acontecimento, o milagre das pombas, foi feita umas comemorações no Bom Barral e esta minha tia, a minha bisavó já não era viva, e a minha tia-avó também já estava doente. E, portanto, foi um filho que foi na altura, pronto, assistir às comemorações, e foi falado muito, e um padre que esteve lá muito presente, e que esteve muito presente também em casa da minha bisavó, o padre Diogo, que tem uma série de ruas no Bom Barral, centro paroquial, o padre Diogo, foi um padre que esteve muito presente na vida da família, dos meus tios-avós, da minha avó, casou os meus pais. E pronto, e é engraçado como o Bom Barral e toda esta história ficou para sempre marcada e ficará para sempre marcado nas nossas vidas. E agora é a nossa função passarmos um bocadinho às gerações que venham toda esta história. Às vezes é pena dizer porque é que não gravámos a minha bisavó a contar. Mas realmente nada é por acaso. E essa fé que se perpetua na família, isso está mexendo muito comigo, porque é muito bonito ver como um membro da família, não é? A fé de um membro da família, como ela perpetua, não é? Como esta fé pode modificar e trazer luz para tantas gerações mesmo à frente. E essa história do oratório, eu não podia imaginar que esta conversa seria assim, desta dimensão, desta partilha tão pessoal, Filipa. Nossa, doutora Filipa, estamos, não é, Carla? Estamos. Para eu não estar a falar... Não, são histórias muito profundas de fé e que realmente quando nós nos deixamos guiar pelo que Deus quer de nós, e é impressionante como as coisas se fazem. E para mim é engraçado porque os meus filhos, eu tenho o oratório que está na entrada dos quartos, não está como a minha bisavó tinha dentro do quarto, mas está na entrada dos quartos dos meus filhos, e como eles se benzem sempre que passam, é engraçado, e como eu não há dia que passe em que não me lembre dela, da minha bisavó, e do quanto ela me deixou, e como é que eu iria imaginar em pequena, quando lá passava horas e horas, quando lá dormia, queria ficar na minha casa com os meus filhos, e que seria o ponto de reunião, de oração em família, porque é o ponto de união. Quando estamos a rezar, tentamos rezar o terço todos os dias em família, e é ao pé do oratório. Mesmo. É extraordinário que... Pronto, e nós isso podemos confessar, e a Soutora também sabe, que a primeira pessoa da família que nós contactamos para fazer esta conversa não foi a Soutora. E então o seu tio disse-nos: não, se o assunto é esse, têm que falar com a minha sobrinha Filipa. E é extraordinário que é exatamente isso, é Deus que nos põe no caminho, e que nos faz o caminho, e que coloca as pessoas
Eu confesso-lhe que estou emocionadíssima e muito, muito, muito tocada com o seu testemunho, muito mesmo. E acho que acaba por nos dar também a certeza. Eu confesso que me faz muita confusão, porque também lidei de perto com a minha avó até já ser mais crescida, e era uma avó de 30 e muitos netos, e também é dela que eu trago esta ligação a Fátima e esta fé. E acho que o seu testemunho é importantíssimo para, nos tempos que correm, que é isso que me faz confusão, às vezes não valorizarmos os mais velhos, não... As outras gerações, olha, e desculpem-me o que eu vou dizer, mas é isso que eu me apercebo dos outros. Já morreram, já acabou. E a Soutora traz-nos exatamente esta ligação e esta importância de que já morreram sim, mas continua algo deles dentro de nós e que ainda faz mover tudo isto, e inclusive as novas gerações, as mais novos, que não os chegaram a conhecer. É extraordinário. É mesmo. Sim, é mesmo uma coisa quase que apetece transmitir ao mundo inteiro aquilo que Deus pode fazer, e às vezes, como nós, se nos entregássemos e conseguíssemos ficar aos pés de Nossa Senhora como as pombas e depois a adorar a hóstia consagrada, a nossa vida seria completamente diferente. Doutora, essa história ela é tão bonita porque vem nos mostrar que não é preciso de fatos extraordinários, não é coisas... às vezes nós vamos buscar ou vamos tentar encontrar um sentido em algo externo e tem que ser assim hollywoodiano, não é? E veja o amor, não é? Que a sua bisavó vai e traz, encomenda as pombas, né? Tem o seu altar em casa, ensina a família através da sua própria devoção, não é? É claro que essa história das pombas é algo realmente de fantástico, no mínimo, mas ela nunca poderia imaginar isso, não é? Ela faz a sua parte, entrega com muito amor e tudo se desenvolve através deste amor, não é? Eu vejo toda essa história num fio condutor de amor maravilhoso que desenvolve, que se encadeia ao longo de tantas gerações na família de vocês. Que lindo! E eu acho que foi mesmo um miminho de Nossa Senhora numa fase da minha vida em que eu mais precisava. Repare, uma fase da minha vida em que eu mais precisava, tudo se fez, portanto, nada foi programado e tudo aconteceu para que naquele momento eu tivesse o oratório onde a minha bisavó rezou mais de 90 anos. E ali, ao meu lado, na altura em que eu mais precisava, ou seja, na altura em que mais precisava, foi Nossa Senhora a dizer: eu estou aqui, a tua bisavó está comigo no céu, porque eu não tenho dúvidas de que ela está no céu e que está a interceder por todos nós. E nessa altura, como é que eu iria imaginar, ao longo da minha vida, a conviver com o oratório de uma forma tão... ver a minha avó com uma devoção tão grande e pensar que eu ia um dia, numa altura tão difícil da minha vida, iria ser eu a estar com ele em minha casa ao pé de mim. E toca muito, e depois a ligação toda, porque realmente pronto, somos muitos bisnetos, não é? Como devem imaginar, e cada um tem a sua ligação à minha bisavó e cada um teve as suas coisas, mas eu tive muito esta ligação, como tenho à minha avó, como tenho hoje em dia à minha avó, esta muita ligação de fé. É quase uma linguagem, eu e a minha avó, que está viva, que é filha, é quase uma linguagem que ninguém percebe. É quase um entendimento de fé, é um entendimento de fé que as pessoas, se não a tiverem, não conseguem perceber. Quase que não precisamos de falar e no nosso olhar se percebe tudo. E com a minha bisavó era assim, era uma ligação muito, muito, muito grande, e não tenho dúvidas que eu, muito pequenina, isto eu lembro-me de, portanto, não me esqueço de assistir, porque depois havia muito esta coisa de nós assistirmos ao 13 de maio, lá em casa, até com os meus pais, e estar a televisão ligada e assistirmos às comemorações do 13 de maio,
E não me esqueço de eu muito pequenina, quando queria alguma coisa, não me esqueço de eu em minha casa, e acho que provavelmente, nem sei se os meus pais alguma vez saberão disto, mas de eu muito pequenina pedir alguma coisa e fazê-lo de joelhos à volta da casa ou à volta de uma sala, mas muito pequena, portanto acho que tive este dom da fé, mas foi muito passado pela minha bisavó, sem dúvida, porque cresci com esta devoção e acho que foi uma transmissão direta da fé. E é engraçado porque veio mesmo da minha bisavó, depois da minha avó, e que ficou muito marcada em mim e que eu já vejo muito também nos meus filhos. É uma mais-valia, porque é uma companhia constante, é um resguardo constante, é nós não precisarmos de encontrar forças noutros sítios, porque está lá, está tudo o que nós precisamos, está ali. E tantas vezes desesperamos e andamos com angústias, e quando o nosso refúgio tem que ser a nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora. Nós vamos pedir uma mensagem, mas a mensagem já está, não é? Meu Deus do céu. Não posso deixar de agradecer também, mesmo lá do céu, que eu acredito que ela possa sentir esta nossa gratidão, a nossa gratidão, minha e da Carla, não é? A essa bisavó que nos deixa todo esse testemunho de amor, senhora Maria Emília. Eu estou, desde que a doutora fez a referência de que tenho a certeza que ela estará no céu, eu estou a pensar o que será de nós se ela não estiver lá. Não tenho dúvidas que está. Nenhuma. Sim, e é exatamente aí que eu estou a chegar. Se ela não está, o que será de nós? Mas está. Está de certeza, não é? Está e não tenho dúvidas que intercede por todos nós e que viveu, e que para além de tudo, e mesmo para quem possa não acreditar, não ter tanta fé, foi um exemplo de vida. Foi um exemplo de vida, de como servir, como no fundo, como ela viveu uma fé com frutos, uma fé, porque ela, eu não me lembro, e acredito que a vida dela não tenha sido nada fácil, pelas coisas que ia sabendo e que soube, não a víamos com uma cara pesada, era uma pessoa que estava sempre bem, que estava sempre alegre, gostava muito de conversar, era muito engraçado porque gostava muito de se arranjar e de ver os outros arranjados, era realmente extraordinária e transmitia uma coisa que eu acho que hoje em dia faz falta aos jovens olharem para os mais velhos. Ela transmitia paz, e onde havia paz, nitidamente ali estava Deus. Portanto, transmitia paz nos sofrimentos, paz nas angústias que passou, paz nas incertezas. E realmente foi uma pessoa que pegou na sua fé e, para além da devoção que tinha, entregou no serviço aos outros, sem dúvida. E para mim é um exemplo, e depois também está muito marcado em mim, porque eu, como médica, saber, e falávamos muitas vezes disso, do sonho dela ter sido médica, de não poder ter sido médica para a altura que foi, mas mesmo assim acompanhar o seu avô, que era meu trisavô, que era daquele tipo João Semana, que andava pela aldeia, ir à casa dos doentes, e ela muitas vezes o acompanhar, é uma inspiração de vida para mim. Mesmo. E para nós. E a própria profissão, não é a sua profissão, a profissão da família, não é? Enquanto médicos, cuidadores, não é? Estou encantada, não encontro outro adjetivo, encantada, emocionada, porque a história por si só já tem algo assim de tão profundo, não é, Carla? Aquilo que a Carla comentou agora há pouco, nós lemos a história e sabemos a história, mas agora, depois dessa partilha, ela ganha uma dimensão, meu Deus do céu, não é? E é nesse conhecimento, não é? É que ela ganha realmente essa dimensão, nesse amor transmitido pela doutora Filipa, que a história ganha essa dimensão toda. É lindíssimo. É mesmo.
Ai, Carla, já estou sem palavras. E eu só consigo dizer muito, 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 muito obrigada. Nada, obrigada eu. Gostei muito pela oportunidade de poder partilhar. Muito obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos em nome das pessoas que nos acompanham, que estão aí também do outro lado. Obrigada por estarem aqui conosco. Realmente essa história, olha, foi muito mais imperdível do que eu poderia imaginar. Portanto, deixem os comentários de vocês, alguma questão que eventualmente surja. E obrigada a vocês que nos acompanham. Muito obrigada, uma gratidão profunda, doutora Filipe. É sempre muito bem-vinda aqui ao Raízes de Fátima. Que honra e gratidão pela essa partilha tão profunda. Que Deus abençoe toda a sua família, ainda mais, não é? Acho que nem precisa se dizer isso, não é? Que elas já são muito abençoadas. Muito, muito obrigada de todo o coração. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Um grande abraço, então. Obrigada. Raízes de Fátima, experiências que transformam. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.